Cinismo e pessimismo. Tenho observado que em alguns círculos o sarcasmo, a crítica ferina e o pessimismo são valorizados e bem vistos. Penso que os que assim agem o fazem para conquistar o direito de serem aceitos pelo grupo. Parecem crer que criticar e desconfiar, ver o lado pior de tudo, os tornam cultos e superiores. Já para mim, parecem pseudo-intelectuais que mimetizam seus pares na tentativa de esconder sua pobreza de espírito sob o manto do cinismo e da crítica. Eles escolhem o lado mais fácil, o da crítica ácida, em vez do trabalhoso, porém nobre caminho da compreensão, da empatia e do perdão, a ação construtiva. Você os conhece. Eles estão por toda parte, sempre de dedo em riste. Estão nas TVs, nos jornais e revistas. Vociferam nos rádios, nos palanques e nas tribunas das igrejas. Fazem grande mal, pois pregam o desânimo, o desespero e a desesperança. Inoculam a desconfiança. Subtraem do homem o que ele tem de mais bonito: a esperança, a fé, a fraternidade, a confiança e o amor ao próximo. Sentem-se poderosos no papel de trombeteiros do caos e atribuem a si a função de juízes. Não foi bem isso que Cristo e todos os espíritos elevados que a Terra conheceu pregaram, nem é o que o Espiritismo recomenda. Apenas criticar é bem mais fácil que perceber o que está errado e agir na construção do caminho do bem. O caminho mais fácil pode não ser a opção mais justa e recompensadora. Desisti de ser pessimista. Não ia dar certo mesmo. Anônimo. Talentos usados para o mal. A quem muito foi dado, muito lhe será pedido, disse Jesus. Essa questão da responsabilidade no uso de nossos talentos pode ser ilustrada de diversas formas. Falemos aqui do caso de pessoas muito avançadas intelectualmente, mas atrasadas em termos morais e que usam suas habilidades para o mal. São aquelas que empregam sua inteligência privilegiada na fabricação de armas, no aprimoramento de técnicas de tortura. São os hackers que usam sua capacidade na elaboração de golpes e planos criminosos, ou os cientistas que aproveitam o que aprenderam para desenvolver variedades de cigarro ou entorpecentes mais viciantes. São os políticos que se desviam de sua nobre função de promover o bem para os cidadãos e usam sua astúcia, sua oratória e o poder que lhes foi delegado pelo povo para enriquecer. É ainda o caso de escritores, cantores, atores, diretores de cinema, teatro ou TV que, com seu carisma, criam obras interessantíssimas, mas que incitam o crime, a violência, o preconceito, a xenofobia ou a deturpação moral. Ou ainda o advogado que usa sua sagacidade e seu conhecimento para manipular as leis a serviço de clientes criminosos. Pode ser que indivíduos com esse tipo de comportamento voltem na encarnação seguinte sem poder acessar sua inteligência, com alguma deficiência que os impeça de usar e expressar toda a capacidade de suas mentes brilhantes. Isso não é castigo divino, mas uma forma de impedir que continuem a agir no mal. É uma readequação daqueles seres para que possam compreender o que fizeram e as consequências desse seu proceder. Durante a noite, quando adormecem, esses seres inteligentíssimos, porém atrasados moralmente, saem do corpo portador de deficiências e, em espírito, recobram suas faculdades intelectuais, mas quando despertam e retornam ao plano material, a incapacidade se manifesta novamente. Estão encarcerados no próprio corpo. Por causa dessa incapacidade, têm que viver do amor e da caridade de outros. Tudo o que nos foi dado pode ser usado para o bem, para auxiliar o próximo e contribuir para o melhoramento do nosso mundo. Somos responsáveis por nossos atos e guardiões dos talentos que Deus nos outorga, a fim de serem usados não para nosso regozijo,
mas para o bem de todos. Aos espíritos embotados ou obtusos, ou dominadores, ou dominados por maus hábitos, há que lhes raspar com prolongada fricção a ferrugem da alma. Sêneca. Pelo amor ou pela dor. Por causa de nossas posturas inadequadas, causamos dor ao outro, e, ao causar dor, não dá outra, sofremos também. É a lei da causa e efeito ou de ação e reação. Por vezes, pode até parecer que aquele que causa o dano, que provoca o mal, sai ileso, mas não sai. Mais cedo ou mais tarde, ele também sofre pesadamente pelo desequilíbrio causado. Sofrerá com uma doença grave, uma grande perda, uma injustiça ou uma angústia tremenda, como o medo, o amargo remorso, o desequilíbrio social ou familiar. Outro dia, li uma reportagem sobre os torturadores assassinos que atuaram durante a ditadura militar brasileira. Eles nunca mais tiveram sossego após cometerem aqueles atos hediondos. Muitos caíram no alcoolismo ou nas drogas. Não se adaptaram a emprego algum. Seus relacionamentos afetivos e familiares foram completamente erodidos. Tudo o que lhes restou foram o desespero e a dor. É possível pensar que vários desses sofrem também processo obsessivo. Aqueles que foram torturados, que não os perdoaram, se não atingiram um grau elevado de compreensão, ficam no entorno de seus torturadores, a devolver o que passaram, torturados, torturando. Para alguns desses torturadores veio o arrependimento e com isso pelo menos já começaram a trilhar o caminho íngreme da estrada da regeneração. Os demais ainda sofrerão por mais tempo, não porque Deus castiga, mas porque as leis divinas são justas e porque sua consciência os acusará. Sofrerão para que, por meio da dor, possam compreender mais depressa e mais eficientemente valores morais como respeito e compaixão. Sofrerão, veja que curioso, para o próprio bem. Aprenderão com o sofrimento e sentirão a necessidade da fraternidade, da tolerância e do perdão. É como uma criança que, teimosa, insiste em brincar com o fogo. Mesmo com os avisos dos pais, ela insiste, até que um dia se queima. A queimadura dói, incomoda, deixa marca. A partir daí, ela passa a tomar muito mais cuidado com o fogo. Aprendeu pela dor. E se essa criança estivesse queimando formigas? Se estivesse vendo as formigas sofrerem com o calor do fogo, teria aprendido? Deixaria de queimar as formigas? Provavelmente não. Precisaria passar pela dor da queimadura no próprio corpo para deixar de queimar formigas. Assim acontece conosco também. Infelizmente, em geral, ainda precisamos sentir a dor na própria pele para que deixemos de lado o que machuca e magoa. Só assim mudamos de comportamento. Imperfeitos que ainda somos, precisamos das fortes dores que a vida na Terra nos proporciona para que aprendamos que o melhor caminho é viver no bem. Não são as ervas más que afogam a boa semente, e sim a negligência do lavrador. Confúcio. Julgamentos. Julgar é uma responsabilidade muito grande para juízes e jurados. Para nós, deveria ser também. Mas não. Nós, que julgamos o tempo todo, o fazemos sem a menor cerimônia. Olhamos e concluímos. Às vezes, nem olhamos. Só de ouvir falar, já tiramos nossas conclusões. Todos estão errados, apenas nós acertamos. Será mesmo? De que nos adianta julgar os atos dos outros? Observar os atos alheios até pode nos servir, pois podemos imitar o que acharmos adequado, nobre e admirável, mas julgar apenas pelo prazer de condenar não é útil para ninguém, além de denotar atraso moral. Busquemos a melhora incessante, a ascensão. Já reparou como usamos a expressão "as pessoas" com frequência? Eu usava muito essa forma de expressão. As pessoas isto, as pessoas aquilo, as pessoas fazem assim. Quando me dei conta, passei a evitar. É uma expressão arrogante, preconceituosa e excludente.
Quando falamos sobre como as pessoas agem, nos excluímos desse grupo. Criticamos nos colocando em outro patamar. Parece que estamos afirmando que toda a humanidade, menos nós, que somos seres elevadíssimos, age de determinado modo. Quando julgamos, nos colocamos distantes do outro. É como se criássemos duas classes de pessoas, nós e eles. Raramente o tom de nosso julgamento é de crítica construtiva. Temos prazer em derrubar o outro. Por que será? O Livro dos Espíritos esclarece isso na pergunta 465, feita por Allan Kardec. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer com eles. Kardec emenda uma segunda pergunta. Isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Não seria pela mesma razão que vivemos a julgar e recriminar todas as pessoas? Se elas, aos nossos olhos, erram, nosso erro fica dolorido. Quase sempre somos muito condescendentes ao julgar nossos atos e muito rigorosos ao julgar os atos alheios. E se invertêssemos essa lógica, e se fôssemos muito rigorosos ao nos julgar e muito compreensivos ao julgar os outros, ou se ao menos fôssemos tão rigorosos no julgar quanto somos, ou se ao menos fôssemos tão rigorosos ao nos julgar quanto somos ao julgar os outros? A língua inglesa tem uma expressão de que eu gosto muito. Step into someone's shoes, que, numa tradução livre, seria calçar os sapatos alheios. A ideia é nos colocarmos na posição do outro para ver como ele enxerga a situação, compreendendo o seu ponto de vista. É uma boa dica para evitar julgar os outros de forma leviana. Porque ele ou ela agiu assim? Que ação o levou ou a levou a tal reação? O que se passava na cabeça daquela pessoa para que tivesse tal comportamento? Perguntas como essas nos colocam no lugar do outro. Lá estando e olhando o mundo pela perspectiva dele, talvez entendamos melhor seu modo de pensar e agir. E entendendo, fica muito mais fácil ser simpático às suas causas. Fica mais fácil perdoar. Ou ainda melhor, nem existe necessidade de perdoar, pois, havendo compreensão, nada há a perdoar. Se acreditamos na reencarnação como processo evolutivo do espírito, então sabemos que estávamos por aqui na Terra no passado remoto. E o passado da humanidade não foi nada tranquilo. Nossa história foi construída sobre roubos e traições, assassinatos e guerras. Torturamos, mutilamos, crucificamos e empalamos. Após invadirmos, estuprávamos e escravizávamos. E muito disso, veja que absurdo, o fizemos em nome de Deus. O crime é a base da história da humanidade. Como estivemos por aqui em várias encarnações, a chance de termos participado ou de termos sofrido de tais barbaridades é enorme. Os que ainda hoje seguem praticando tais atos hediondos são nossos semelhantes, talvez um pouco mais atrasados que nós em seu desenvolvimento moral. Apenas isso. Ou são espíritos mais novos, portanto menos experientes, que ainda creem ser a violência o método mais eficiente. E mesmo hoje, será que num momento de fraqueza não cometeríamos o mesmo crime que criticamos? Vale a reflexão antes de apontar erros alheios. Quem comete crimes precisa ser educado, sem dúvida. O que se discute aqui é se existem dois tipos de ser humano, os bons e os maus, ou se existe apenas gente. Gente que num momento de vida age mais no mal que no bem, e que mais tarde, mais evoluída, agirá mais no bem que no mal. Frequentemente, na minha imperfeição, critico um ato de alguém. Não passa muito tempo e me pego fazendo exatamente o mesmo. Isso serve para me mostrar que não sou melhor que ninguém, que o que critico no outro ainda está igualzinho em mim. É um lembrete para que me corrija e mantenha meu ego e minha crítica sob controle. Isso acontece com você também? Estejamos sempre atentos ao que somos.
Somos atos, somos falas e somos pensamentos. Assim será fácil perceber se já não fazemos mais do que criticamos nos outros ou se somos iguaizinhos a eles. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser a cada dia melhor. Chico Xavier. Ambição versus ganância. Confundimos ambição com ganância. Ou talvez não confundamos, mas passemos de ambição para ganância rapidinho, sem perceber. Ambição é a vontade que nos move, o combustível que nos faz levantar da cama todos os dias e viver. Ambição é o propulsor do ser humano, do comércio e da sociedade. É a vontade de melhorar de vida, de ser mais culto, de ser mais agradável, de evoluir espiritualmente, de ser uma pessoa melhor em vários aspectos. Ambicionamos casar com uma pessoa que amemos e construir com ela uma família bacana. Ambicionamos um bom emprego em que nos realizemos, em que possamos aprender e mostrar toda a nossa vontade e capacidade. Ambicionamos uma vida interessante, em que conheçamos gente igualmente interessante e belos lugares e culturas. Ambicionamos ter uma velhice saudável e confortável. Todos temos muitas ambições ao longo da vida, e elas pouco variam de ser para ser. No fundo, o que todos ambicionamos é uma vida feliz. A ganância, por sua vez, pode ser definida como uma ambição que passou do ponto, uma ambição exagerada, patológica. É não se contentar com pouco, nem com muito. Nunca. É o caso daquele sujeito que tem um iate, mas quer ter um maior porque o vizinho dele na marina tem um barco mais sofisticado. A ganância é uma febre que não cede e que nos alucina e nos maltrata. Tira a nossa tranquilidade, pois sempre nos exige mais. Se estamos o tempo todo atormentados com o que ainda não temos, deixamos de aproveitar o que temos e somos. Deixamos de observar a beleza da vida, a família e os pequenos, porém importantes prazeres. Nessa ânsia por tudo conquistar, na busca incessante e frenética por algo mais, nos afastamos de todos e de nós mesmos. A ganância nos faz invejar o outro, querer o que ele tem ou é e, por vezes, até lhe desejar mal. É um sentimento carrapato que gruda, que vai nos sugando e incha sem que percebamos. E qual seria um antídoto ou uma vacina contra a ganância? A vigilância. Estejamos atentos a quem somos e a como estamos atuando e pensando. E quando a ganância surgir, brilhante, bela, atraente e travestida de oportunidade imperdível, que tenhamos a força de espírito de rechaçá-la. Pelo menos uma vez por ano, coloque um pouco de dinheiro na sua frente e diga: isto é meu. Faça isso para que fique bem claro quem é o dono de quem. Vitor Hugo. Necessário versus supérfluo. Na conversa sobre ambição e ganância, surgiu outra oposição interessante e digna de ser mencionada: o necessário versus o supérfluo. Do que precisamos para uma vida plena? O que é necessário e o que é supérfluo? Para viver, de fato, precisa-se de muito pouco. Então, tudo que vai além do estritamente necessário é supérfluo? E assim sendo, há mal em possuir o supérfluo? Com base no que li no Espiritismo, me parece que o que importa é a origem. Se o que possuo foi comprado com trabalho honesto, é digno. O que comprei veio às expensas de alguém? Cometi algum crime para possuir o que tenho? Se tudo o que adquiri veio de trabalho honrado, que a ninguém prejudicou, então tudo bem. Mas tudo bem também eu ter 2 iates e 3 helicópteros? A questão do limite das posses é pessoal. O que para alguns pode parecer exagero, talvez outros acreditem ser necessário. Agora, que é sempre bom dar uma boa olhada em quanto se tem de cada coisa, isso é. Será que usamos todas as roupas que temos? Temos jogado comida fora porque compramos em demasia e não a consumimos antes que perca a validade? Por que quero trocar de celular? Preciso mesmo de um modelo mais novo ou é apenas para me exibir? Será que acredito que aquilo que compro vai preencher algum vazio em minha vida? Boas questões para a nossa reflexão. Mais rico é aquele que tem menos necessidades.
Allan Kardec. Tentação. Passamos de pequenos deslizes a crimes graves aos poucos, de modo suave, sorrateiro, sutil. Começamos com pequeníssimas transgressões, coisas que achamos fazer parte da vida. Uma mentirinha de nada, uma insinuação maldosa, um esquecimento proposital. E sem nos darmos conta, ou sem que queiramos nos dar conta, passamos a grandes delitos. Corrupção, conspiração, desfalque, incriminação, traição, coação, violência e assassinato. Se o caminho para cometer grandes crimes passa pela prática dos pequenos deslizes, o segredo é parar nos pequenos. Ou melhor, antes deles. É por isso que no Pai Nosso dizemos: não nos deixeis cair em tentação. Melhor será se dissermos a nós mesmos: que eu não me deixe cair em tentação. Está em nosso poder fugir das más ações, basta querer. Tentação é aquela vontade de fazer algo que sabemos ser inadequado. Se é uma vontade, ainda não aconteceu, então dá para parar por aí. Mas para isso, precisamos estar atentos e querer não ir adiante com isso. O que nos tenta? Por que será que temos vontade de fazê-lo se sabemos que não devemos? Qual é o ganho envolvido? Por que julgamos ganhar alguma coisa com algo que na verdade é um mal? O que ou quem nos influencia a ponto de considerarmos agir de um modo que sabemos ser errado? Que consequências isso terá para nós e para outros? Que danos causaremos à nossa vida e à de outros? Devemos nos fazer perguntas como essas a todo momento, em todas as ocasiões em que a dúvida surgir. O questionamento nos leva a prestar atenção em nossos atos e a evoluir. Ele poderá nos poupar de muitas dores e nos dar a paz e, por consequência, a felicidade duradoura que todos buscamos. A felicidade real pode estar exatamente em evitar o prazer do ganho efêmero que frequente e erroneamente tomamos por felicidade. Curioso, não? O ser humano tem a perversa tendência de transformar o que lhe é proibido em tentação. Confúcio. Paixão. A paixão pode ser considerada por muitos a tradução do amor em sua mais sublime possibilidade. Mas paixão não é isso. Amor é amor, paixão é desequilíbrio, paixão é tara, é ideia fixa, é obsessão. Paixão é aquele sentimento totalmente fora de controle que nos leva a cometer todo tipo de excesso em nome de um suposto amor a alguém ou a algo. Por paixão, muitos matam, outros tantos se suicidam. Por paixão, guerras são deflagradas. Por paixão, há causas, ideias, pessoas, terras, religiões e dogmas, pessoas são torturadas e grupos dizimados. A paixão ao dinheiro, à fama e ao poder sempre causou grande dano à humanidade. O amor é sereno e amistoso, a paixão é nervosa e agressiva. O amor é generoso, a paixão é possessiva. O amor é compreensivo, a paixão é intolerante e extremada. O amor doa, a paixão toma. A paixão por um time de futebol frequentemente causa brigas e mortes entre torcedores que nem se conhecem. A paixão por uma religião pode provocar sectarismo, perseguições, guerras ditas santas, terrorismo, absolutismo e maniqueísmo. A paixão por uma pessoa pode deflagrar dependência, crime, possessividade, autoritarismo e assassinato. A paixão por um ofício pode acarretar trabalho em excesso, obtusidade, perda de outros interesses e de identidade. A paixão pelo dinheiro pode motivar ganância, sovinice e superficialidade. A paixão por nós mesmos pode gerar ego inflado, arrogância, falta de senso crítico e soberba. Amemos. Se quisermos, amemos demais, se é que isso é possível. Mas não deixemos o amor se transformar em apego e egoísmo. Amemos a todos e a nós mesmos, mas evitemos a nefasta paixão que nos desequilibra e turva o nosso raciocínio. O amor enobrece, a paixão enlouquece. Se você ama alguma coisa ou alguém, deixe-o ir. Se voltar, é porque é seu. Se não, é porque jamais seria. William Shakespeare.
posse e acúmulo. Ter para ser ou ter para se aborrecer? Por que queremos tanto? Por que queremos ter tudo? A impressão é de que tendo muito de tudo, seremos felizes, reconhecidos e respeitados. Só que não é exatamente assim. Antes de mais nada, é importante reconhecer que, na verdade, nada temos. O Espiritismo nos esclarece que nada do que é material nos pertence. Não temos propriedades, temos posses. São posses, pois ficam conosco por apenas um tempo, no máximo pelos anos em que estivermos vivos, encarnados na Terra. Digo, no máximo, porque os bens podem nos deixar ainda em vida. Com o caminhar da vida, conforme vamos conquistando muitas coisas, é natural que mudemos nosso patamar de consumo e desejo. Se não temos casa, qualquer cantinho é bom. Se pagamos aluguel, queremos ter casa própria, sem que seja pequena, nem que seja pequena, e num local distante. Uma vez conquistada essa casa, queremos uma um pouco maior, num local melhor, e de preferência, nova. Essa constante busca pelo melhor em todos os campos é natural e, segundo o Espiritismo, saudável. É ela que nos faz andar e que propicia o desenvolvimento da economia e do planeta. O problema não está em querer algo melhor, e sim em perder o limite do razoável. Posso querer ter mais que um par de sapatos? Claro, mas não é razoável ter 50 pares de sapatos. É um problema termos uma joia ou uma TV de muitas polegadas? Não, mas é problema termos uma joia ou uma TV de muitas polegadas quando não temos dinheiro suficiente para coisas mais básicas, como prover uma boa educação e saúde para nossos filhos, ou quando os recursos para adquirir tais bens não foram obtidos de forma lícita. Como em tudo na vida, na aquisição de bens, precisamos também de bom senso. A insaciável gana por ter sempre mais é diferente de ter o necessário, o razoável. E essa ganância, como já falamos, é diferente de ambição, é que nos leva a cometer crimes. Ao morrermos, nossos bens materiais ficam na terra. Não levamos capa, roupas, computador. Não levamos casa, roupas, computador, carro, nada. Nem o corpo a gente leva. Ao desencarnar, deixamos o corpo e os bens materiais e voltamos a ser o que somos em essência, espíritos. Levamos apenas o que nos é necessário e o que de fato nos pertence, nossa personalidade e nosso conhecimento, em suma, nosso modo de ser. Com isso, só isso, já somos completos. Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos. William Shakespeare. Dinheiro. Não existe problema em possuir coisas para uma vida confortável. Quem não quer uma casa em que se abrigar e descansar? Justo. Quem não precisa guardar algum dinheiro para ter uma velhice tranquila? Mas devemos sempre ter em mente a origem do dinheiro que vem parar em nossas mãos. De onde vieram nossos bens? O dinheiro que comprou esses bens foi ganho e acumulado de forma honesta? Veio do trabalho? Para conquistar tal soma, prejudicamos alguém? Desviamos dinheiro público? Deixamos de pagar impostos? Mentimos? Cometemos algum crime? E ainda que obtida dentro da legalidade, nossa riqueza causou dor e miséria a alguém? Tudo que é adquirido com trabalho honesto é justo. Nesse raciocínio, precisamos ter cuidado com nossa definição do que é justo e o que não é. Frequentemente, tomamos por aceitável algo que é crime. Alguns exemplos. Quando aceitamos comprar mais barato produtos ou serviços sem nota fiscal, estamos sonegando impostos. Somos corresponsáveis por esse crime. Esses impostos sonegados farão falta em toda parte, levarão à escassez de leitos nos hospitais, por exemplo, o que causará sofrimento a muita gente. Esse dinheiro economizado com a trapaça é um dinheiro ruim, desonesto, que causa mal à humanidade. Quando um empresário, um servidor público ou um político desvia dinheiro de programas sociais do governo, comete crime. Quando a pessoa tem condições de pagar por bens ou serviços, mas usa verbas de programas sociais para adquiri-los, pode não ser algo ilegal, mas é imoral.
Quando o médico assina o ponto no plantão, no pronto-socorro do hospital público, mas não fica no trabalho, ele ganha um dinheiro manchado do sangue das pessoas que deixou de atender. Procuremos atentar para nossas ações e nos esforcemos para sermos corretos e ganhar apenas dinheiro limpo e bom. E pelo bem do nosso sossego, estejamos atentos às nossas reais necessidades, apenas a elas. Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre. Se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico. Sêneca.